ano, bem-vindos! Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de Língua Portuguesa. Esta é a nossa aula de número 10 do módulo, que tem o seguinte objeto de conhecimento: morfossintaxe, morfologia. Como detalhamento, nós temos aí classes gramaticais variáveis, verbo. Então, vem comigo e vamos iniciar esta aula. Nós começamos esta aula com o seguinte questionamento: o que é um verbo? Bom, vamos avançar um pouquinho, porque para nós conseguirmos responder a esta pergunta, será necessário que nós passemos por algumas definições. E para começar, vocês vão ler comigo 3 exemplos de manchetes que foram extraídas de diferentes jornais, e em cada uma delas temos uma palavra em destaque. Já adianto, essas palavras em destaque são verbos, ok? Então, vamos lá, a primeira manchete, olhem só. Durante a seca recorde na Amazônia, na bacia amazônica, rios da região atingem cota emergencial. Então, olhem só, forma do verbo atingir. E nota que este verbo, ele vai ajudar a expressar uma ação, algo que traz movimentação, mudança aí na atitude, vamos dizer assim, movimento, ok? Esse é o primeiro exemplo. Vamos ao próximo? Então, no próximo exemplo, eu vou ter aqui, no período do verão amazônico, entre aspas, choveu abaixo do esperado. Nota que agora temos aí a palavra choveu, uma forma do verbo chover, não é? E essa expressão aqui, essa palavra, na verdade, ajuda a expressar um fenômeno natural. Chover é algo que é fenômeno meteorológico ou natural, não é? Então, mais uma dica aí de como nós podemos definir o que é verbo. E, por fim, o nosso terceiro exemplo inicial, né? Ambientalistas alertam para os efeitos do aquecimento global. A natureza é a maior prejudicada. Agora a gente tem ali aquela palavrinha é em destaque, uma forma do verbo ser. E aí, aqui a gente tem que ficar atento para o seguinte: temos aí que é um verbo que ajuda a unir um nome, que é o substantivo, né, natureza, a sua caracterização, prejudicada, correto? Então aqui é um verbo que ajuda a expressar o estado de algo, uma caracterização de alguma coisa. Então é um verbo que é diferente. Então, depois de analisarmos esses 3 exemplos, podemos iniciar a definição do que é verbo. Olhem só na nossa cartela, observem que o verbo vai ser a classe de palavras que expressa a ação, como a gente viu no primeiro exemplo, né? Rios da região atingem cota emergencial. Indica também fenômeno natural, choveu abaixo do esperado. E também estados, características de algum ser, como, por exemplo, a natureza é a maior prejudicada. Então, vejam que, inicialmente, é o que a gente pode observar sobre o que significa o verbo. Porém, o verbo é uma classe de palavras bastante complexa. Isso porque ele ajuda e ele faz um processo de expressar muitas coisas em uma única palavra. É isso mesmo, por isso que às vezes nós achamos difícil. Ah, porque o verbo tem que ser conjugado, professora. Aquele monte de formas para quê? Bom, porque justamente em uma única palavra nós vamos expressar muitas situações. E é justamente o que nós temos adiante para aprender, ou melhor, para relembrar, porque aqui é 9º ano, não é mesmo? Então, olhem só, os verbos são palavras densas, ou seja, tem muitas camadas, tem muita informação, tá? Eles informam muitas coisas. O que são essas muitas coisas? O que se faz, quem faz, quando faz, dentro de outros aspectos mais sutis. Então, a partir de agora, sempre que você lembrar do verbo, precisar aí estudar e trabalhar com o verbo, lembrem-se disso. É uma palavra que em uma única forma verbal, você vai observar a expressão de muitos elementos, muitas
vamos dizer assim, categorias de significado, correto? E então, agora a gente vai começar a destrinchar um pouquinho para vocês o que são essas categorias que o verbo traz. Por que eu tenho aquelas conjugações todas? Por que um verbo vai mudando de terminação e assim por diante? Então, olhem só. Avançando, observem o seguinte. Em outras palavras, quando eu digo que os verbos são densos e expressam muitas informações, eu quero dizer que os verbos são conjugados. É a tal da conjugação verbal que certamente vocês já ouviram falar, né? E essas conjugações, elas vão mudando as terminações do verbo, né? Aí, por exemplo, eu ando, tu andas, ele anda. Tá, professora, mas por que muda? O que significa, então, essas mudanças? Bom, primeira coisa, essas mudanças na terminação, ou seja, na parte final do verbo, vai me ajudar no seguinte. Vai me ajudar a expressar quem fez a ação e quantos estavam envolvidos no ato de fazer aquela ação. Olhem só. Então, vou aqui avançar um pouquinho, vamos lá? Então, quando eu digo que o verbo expressa para mim, aquela forma verbal traz para mim quem fez a ação, eu quero dizer, então, que indica a pessoa do discurso, né? Primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso, né? Indica se aquela frase, aquela forma verbal está na primeira pessoa, que é a pessoa que fala, na segunda pessoa, que é a pessoa com quem se fala, ou na terceira, que é sobre quem se fala, é o assunto, né? E além disso, vai dizer quantos estavam envolvidos ali no processo, que é o que nós chamamos de número, né? Então, vai dizer se é plural ou singular, se era uma pessoa só ou várias. E essa é uma flexão, ou seja, flexionar, mudar de terminação, que nós chamamos então de flexão número pessoal, né? Porque diz quem fez e quantos eram, né? Então, agora mostrando tudo isso num exemplo, vamos lá então? Então, por exemplo, na forma verbal atingem, né? Essa forma verbal é uma forma que está conjugada, vamos dizer assim, está flexionada para a terceira pessoa, né? Ou seja, a pessoa sobre quem se fala, o assunto, que é justamente o que nós chamamos de terceira pessoa, né? Normalmente nós dizemos eles ou elas atingem. No caso do exemplo, estava lá, os rios atingem, né? Mas eu poderia trocar por eles atingem. Então, de fato, eu estou falando sobre os rios, concordam? Então, de fato, é a terceira pessoa, a pessoa sobre quem se fala. Eu não digo eu atingem, tu atingem, é eles atingem. Então, de fato, é uma forma para a terceira pessoa. E, além disso, me mostra que é plural, né? De novo, é eles atingem, não é ele atingem. Então, percebam que se é plural, é mais de um. Aí recorda no exemplo, os rios atingem. De fato, não foi só um rio que atingiu aí a seca, recorde. Foram, na verdade, mais de um. Então, de fato, realmente, professora, essa terminaçãozinha aí me trouxe todas essas informações, né? Tanto a de pessoa quanto de número. Mas não para por aí. O verbo vai trazer ainda mais informação. E, de novo, uma única forma verbal informa tudo isso para mim, tá? Então, de novo, avançando aqui comigo, olhem só. Uma forma verbal também me diz a maneira como aquela ação, aquela situação aconteceu. E também me diz quando essa ação foi feita. É isso mesmo. Quando eu digo a maneira como a ação foi feita, pode avançar, por favor? Eu estou me referindo ao modo, isso mesmo. E na língua portuguesa existem 3 modos verbais. O modo indicativo, que é o que nós chamamos de modo através do qual nós indicamos certezas, fatos certos, tá bom? Aí nós temos o modo subjuntivo, que é o modo através do qual nós expressamos ali dúvidas, incertezas, possibilidades, né? Algo que pode ser que aconteça ou não, tá bom? E também há o modo imperativo, que é o modo por meio do qual expressamos aí ordens,
pedidos, né? Mas também desejos, né? Aí, eu gostaria que algo acontecesse, né? Enfim, um desejo. Então, nota, vai dizer a maneira, se foi no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo, isso também está expresso na forma verbal. E quando eu digo que expressa quando a ação foi feita, também estou falando aí de tempo, tá? Então, como assim um tempo, professora? Ora, pretérito, presente ou futuro. Em linhas gerais, o presente é tudo o que acontece no exato momento em que eu estou falando ou escrevendo algo, ok? O pretérito é o que aconteceu antes, né, deste momento, que é o momento que eu digo que é o presente, e o futuro é aquilo que ainda vai acontecer após esse momento da fala ou da escrita, né? Então, quando eu digo que o verbo expressa modo e tempo, eu vou ter uma outra flexão, né? Ali a flexão que eu chamo de modo temporal. Coloca no ar, por favor. Então, a gente já viu a número pessoal e agora a modo temporal. E aí, mostrando isso para vocês em exemplo, aquela mesma forma verbal atinge, ela é uma forma verbal do indicativo, tá? É a certeza. Porque quando eu disse que os rios da região atingem, aquilo ali era um fato certo, estava baseado em dados, né? Não era, possivelmente vai atingir o recorde, né? Ali tentando fazer uma previsão. Não, aquilo ali era um fato certo, então é indicativo. E no caso daquela forma como estava escrito ali, isso é comum em títulos de notícias, estava escrito no tempo presente, né? Ele atinge. Então, é comum que as notícias tragam os verbos em tempo presente, como se quisessem ali aproximar o leitor do fato, né? Então, vejam, professora, quanta informação. Pois é, então por isso, pessoal, que os verbos se flexionam. Eles vão mudando as suas terminações para expressar modo, tempo, número e pessoa, certo? E aí, quando nós olhamos para essas terminações verbais, nós temos que compreender que tudo isso está sendo expresso ali. E não pensar, meu Deus, eu tenho que decorar aquele monte de conjugações. Não é este o objetivo, mas sim compreender que esses elementos estão sendo expressos através daquela forma verbal, tá bom? Então, nota, já sei, em termos gerais, a definição do que é o verbo, já recuperei aqui com vocês a questão da flexão de modo, tempo, número e pessoa, mas para por aí? Não. Tem mais coisa a compreender sobre essa classe gramatical. Então, vamos avançar, porque até aqui foram o que nós chamamos de características morfológicas, ou seja, características que são próprias da classe de palavras. Porém, para melhor entender e definir o que é o verbo, eu não posso me ater apenas ao morfológico. Eu tenho que pensar também em aspectos sintáticos. E o que é isso, professora? Como é que o verbo se comporta quando ele está em uma frase, em um enunciado, em um texto? Como é que ele se relaciona com outras palavras dentro de um contexto, né? Isso é dizer que é aspecto sintático, tá? Então, olhem só essa afirmação aí. O verbo se destaca por ter a propriedade de organizar a sentença. Então, o verbo ele vai contribuir nesse processo da organização de um enunciado, de uma sentença. Como assim, professora? Te mostro no exemplo. Olhem só. Eu tenho aqui de novo o exemplo. Durante seca recorde na bacia amazônica, rios da região atingem cota emergencial. Vocês já viram em outras séries, nessa série que a gente vai reforçar isso, nós temos aí o verbo atingir. O sujeito desse verbo é rios da região, né? Quem atingem a cota emergencial, né? O que foi que atingiu? Foram os rios da região. Então, pega aí o meu sujeito. Nota que esse meu sujeito está na terceira pessoa do plural. A gente já discutiu isso aqui, né? Eles atingem. Então, terceira pessoa do plural.
Então, aí a primeira coisa, por que o verbo ajuda a organizar? Porque o verbo tem que estar de acordo, tem que concordar com o sujeito ao qual ele se refere. Então, se o meu sujeito está na terceira pessoa do plural, o verbo tem que ir junto, tá? Além disso, o verbo atingem é um verbo que precisa de complementação. Porque se eu te dissesse assim, olha, os rios da região atingem, você olharia assim para mim e diria, atinge o quê? Né? Atinge o quê? Por quê? Aí nota claramente que é um verbo que precisa de complementação. Então, no caso aí, atingem cota emergencial. Então, cota emergencial é justamente o complemento verbal sem a preposição. E nota que é um complemento que está em harmonia com o verbo. Então, por isso, dizer que o verbo contribui nesse processo de organização do enunciado. Por quê? Porque o verbo vai estar em harmonia, concordando com o sujeito, e o complemento do verbo vai precisar também estar em harmonia com aquilo que o verbo pede. Correto? E é tudo isso que está aí em observação, a primeira observação aí, ou seja, a raiz do verbo demanda os complementos necessários para a sentença. Neste caso, a sentença pede complemento sem preposição. E aí adiante, a desinência ou morfema número pessoal está de acordo com o meu sujeito. Eu acabei de comentar isso aqui com vocês, correto? E aí, pessoal, perceberam então que o verbo não é aquilo apenas que ele ajuda a significar, não é apenas as informações que ele contém em sua desinência ali de modo, tempo, número e pessoa. É também como ele se comporta em uma sentença, em uma oração. Então, por isso que para definir o verbo eu preciso passar por todos esses processos, tá bom? E aí, avançando, até aqui podemos dizer que os verbos são marcados em singular ou plural, né, que são a marca de número pessoa, e, né, aí em pessoa, a primeira, a segunda e terceira. Mas, além disso, eles são marcados em passado, presente e futuro, que é a marca de tempo, e indicam o modo como a ação é apresentada. E, por fim, organizam o sujeito e o complemento da oração. Eles ajudam nesse processo de organização da nossa sentença, tá bom? E agora, a gente vai olhar um pouco melhor para essa questão da sentença. Professora, o que é a sentença? A oração, gente, o enunciado que contém um verbo, que se organiza em torno de um verbo. Então, olhem só. Observem aí, novamente, esse trecho que nós estamos destacando aí junto a vocês. Rios da região atingem cota emergencial. Ora, recuperando um pouquinho algo que já foi visto em outras séries, isto é uma oração? Sim, porque tem a forma verbal ali, atingem. Então, para eu definir o sujeito, eu faço o quê? Pergunto, o que, né, ou quem, entre aspas, atingem a cota emergencial? Rios da região. Então, rios da região é o meu sujeito, atingem cota emergencial é o meu predicado, né? E aí, então, a gente já viu essa dinâmica, né? Um está em harmonia com o outro, o sujeito em harmonia com o verbo em harmonia com o seu sujeito, e também um complemento dentro dessa harmonia que é aí o processo da sentença, correto? Mas vamos avançar um pouquinho mais a respeito disto aí. Olhem só, né? A gente vai ter aí, então, olhando agora só para o predicado, que é onde está o verbo, tá? Então, este verbo que está aí é aquele verbo de ação. Lembra no começo da aula que a gente viu que existem verbos que podem expressar ações, né, movimentos? Então, o verbo atingir foi usado como exemplo, correto? Então, o verbo atingir é o verbo de ação, mas ele também pode ser chamado de verbo significativo. É isso mesmo. E aí, esse tipo de verbo significativo pode ser que ele precise de complemento. É o caso do verbo atingir, tá? Ele vai ter ali o seu complemento verbal, que é cota emergencial. Existem alguns verbos de ação ou significativos que não precisam dessa complementação, tá bom, gente? Mas em outras aulas nós vamos detalhar isto melhor, tá bom? E quando isso acontece, quando eu tenho um enunciado em que o meu verbo é significativo,
em geral, tá? Ele vai ser também núcleo do meu predicado. Volta a cartela para o ar, por favor. Olhem só. Então, o verbo atingir, neste caso aí, é núcleo desse meu predicado também, tá? Então, verbo significativo ou verbo de ação vai ser núcleo do predicado com certeza, tá bom? Em algumas situações, ele é núcleo junto com outra palavra. Mas, nesse caso aí, somente ele é núcleo, tá? É o que a gente chama, então, de predicado verbal. Tá? Então, nota aí o tanto que é importante esse verbo de ação no contexto desta oração, deste enunciado, tá bom? Avançando, olhem só. Então, o predicado desse enunciado que a gente acabou de observar, ele foi classificado como predicado verbal, tá? E é um predicado, então, que tem a seguinte estrutura, né? Predicado verbal, que tem o verbo significativo mais o complemento verbal, ou então em algumas situações, como eu citei para vocês, né, o verbo significativo tá sozinho ali, não precisa de complemento, como é o caso do verbo atingir, tá bom? Então vai salvando essas informações na memória de vocês, porque mais adiante, quando a gente adentrar o estudo da oração de fato, essas informações vão ser importantes, tá? Então lembra dessas características que o verbo de ação podem trazer para dentro do meu enunciado, da minha oração e assim por diante, tá bom? Mas aí agora eu quero convidar vocês a olhar um outro exemplo lá do início da nossa aula. Agora é o seguinte, a natureza é a maior prejudicada. Então olhem só. Neste caso aí, a gente tem aquele verbinho, né? O é, que é a forma do verbo ser, né? Então, de novo, vamos dividir sujeito e predicado. Já está com o verbo identificado ali, né? Então, o que é a maior prejudicada? Ora, a maior prejudicada é a natureza. Então, isso aí é o meu sujeito da oração, tá bom? Então, todo o restante é predicado. É a maior prejudicada. Então, agora eu vou pegar só esse predicado. E vamos colocar aí na tela agora só o predicado, olha só. Então, esse verbo é, né, ser, que a gente viu no início da aula, a gente já comentou com vocês, ele ajuda na expressão de uma qualidade, de uma característica do sujeito, correto? Então, esse tipo de verbo que ajuda nessa expressão é o que nós chamamos de verbo não significativo ou verbo de ligação. Diferente do verbo atingir, que a gente viu que era um verbo de movimento, de ação, aqui o verbo é de ligação, porque ele ajuda nessa ligação entre o sujeito e a sua característica, né? Volta um pouquinho na cartela anterior, por favor, rapidinho. Então, o sujeito, a natureza, qual é a característica dela? Prejudicada. Quem está ligando uma coisa com a outra aí é o verbo de ligação, é por isso que ele tem esse nome. Pensa nesse verbo como uma liga que junta as coisas, tá? Avança, por favor, novamente. Então, quando isso acontece, gente, esse verbo, por ele ser, na verdade, um verbo não significativo, por ser um verbo de ligação, a gente vai chamar, ele não vai ser, na verdade, o núcleo, a palavra mais importante. E aí esse predicado é nominal, tá bom? Então, nota. Quando o verbo é de ação, aí o predicado vai mais para o lado do predicado verbal. Aqui, o verbo é de ligação. Ajuda a expressar qualidades, características do sujeito. Então, o predicado é nominal, tá bom? Avançando, então, só para recapitular isso que eu acabei de explicar para vocês, nesse caso aí, o predicado nominal, ele tem a seguinte estruturação. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito, professora? É a palavrinha que dá a característica para o sujeito, no caso do nosso exemplo, prejudicada, tá bom? Nossa, professora, mas é muita informação sobre verbo, oração, faz tempo que eu não vejo esse conteúdo. Calma, a gente vai ter aulas neste módulo que vão se dedicar a tratar de cada um desses tipos de predicado. Aqui a nossa intenção é mostrar para vocês o verbo, como é que ele pode se comportar nas diferentes situações. Ele pode ser um verbo de ação, ele pode ser um verbo que ajuda na conexão entre o sujeito e a sua característica. Ele é essa palavra que expressa modo, tempo, número e pessoa. Lembra no começo que eu disse que é uma palavra densa? Justamente. Então, não adianta só dizer para você que o verbo indica ação, estado, fenômeno natural. Não, aqui no nono ano a gente tem que ter toda essa compreensão
da complexidade do verbo e da forma como ele se comporta dentro das orações. Ele pode pedir complemento, pode não pedir, né? E aí tudo isso a gente vai depois detalhar junto. Mas quando eu falo para vocês sobre verbo, eu tenho que mostrar essas diferenciações, vamos dizer assim, tá bom? E aí, nos encaminhando para o fim dessa aula, vamos agora tratar um pouquinho mais, abordar um pouco mais o tal do verbo de ligação, né? Porque, de fato, os verbos que, de maneira mais comum, exercem essa função de verbo de ligação, esse verbo que junta o sujeito com a sua característica, né? Esse verbo que ajuda a expressar a característica de um sujeito, a característica de algo, são esses aí. Ser, estar, permanecer, ficar, andar, continuar, viver e virar. Porém, atenção, é muito importante, pessoal, que vocês se atentem ao sentido daquilo que o verbo está ajudando a promover. Pois, numa estrutura de predicado nominal, o elemento mais importante vai ser o predicativo do sujeito. E, às vezes, esses verbos aí podem não ser de ligação. Como assim, professora? Vamos aqui a alguns exemplos. Olhem só, na próxima cartela, presta atenção no seguinte. Olha só, por exemplo, o verbo andar. Quando eu digo assim, João anda preocupado, nesse caso aqui, o verbo andar, ele está ligando o sujeito João à sua característica, que é preocupado. Aqui o mais importante é a característica. Então, quando eu digo João anda preocupado, ela anda nervosa, aí eu tenho o verbo de ligação, tá? Mas e quando eu digo João andou depressa? O que é mais importante aqui? Andou ou depressa? Ora, o mais importante aí é justamente a ação de andar, né? Então aqui esse verbo andar não está expressando, ajudando a expressar a qualidade do João, que é o sujeito. Não. Então aqui esse verbo é um verbo de ação, de fato. E aí nesse caso, esse verbo é um verbo significativo. Então, a gente tem que ficar de olho no contexto, naquilo que ajuda a expressar, tá, gente? Olha todo o contexto da minha oração. Aí eu tenho o verbo continuar. João continua doente. De novo, o verbo continuar está ajudando a expressar a característica do sujeito, né, que é João. E aí a característica é doente. Então, verbo de ligação. Mas quando eu digo que João continuou a caminhada, nota que aqui não tem caracterização nenhuma do sujeito João. E aí, continuar aqui é uma ação, né? Continuar. Está fazendo uma coisa e permanecer fazendo, continuar ali, não é? E aí, pessoal, nota o seguinte. Quando eu digo aqui com o verbo virar, João virou cristão. Nota que João é o sujeito, cristão aqui vai ser uma caracterização dele, porque tem a ver com a sua crença, a sua fé. E no caso aqui, virar, tornar-se, né? É um verbo conectando o sujeito ao seu estado, correto? Agora, ele é um cristão, tá? É diferente, por exemplo, quando eu digo assim, João virou a folha, que virar aqui, virar, o verbo virar, aqui traz para mim a ação de pegar algo e virar, né? A ação prática de alguma coisa. Estar de um lado, colocar do outro lado. Virar, né? Virar a folha, virar a página e assim por diante. Vamos avançar aqui. Temos o verbo ficar. Quando eu digo João ficou bonito, o meu verbo está ajudando a expressar a característica do João, que é bonito. Quando eu digo que João ficou morando com a avó, aqui o verbo está dentro da locução verbal. Né? Então, é a ação de ficar morando. Fica atento aí, que nesse caso não é verbo de ligação. Quando eu tenho aqui o verbo parecer, João parece preocupado. Ora, o verbo está ajudando a ligar o sujeito à sua característica, preocupado. Mas quando eu digo parece que o João faltou, aí nesse caso aqui, eu estou justamente levantando uma possibilidade. Não tem aqui nesse caso o sujeito com a sua característica. Na verdade, aqui, possibilidade, não é verbo de ligação. Permanecer. Quando eu digo João permanece belo, verbo permanecer está ligando João, né, o sujeito, à sua característica, que é belo. Mas quando eu digo que João permaneceu em casa,
permanecer aqui não está ligando o sujeito com a sua característica, porque em casa não é característica de ninguém, não é? Concorda comigo? E aí, esses dois últimos exemplos para finalizar. Quando eu digo que João é feliz, forma do verbo ser, o verbo está ligando o sujeito à sua característica, feliz. Mas, quando eu digo que o carro do João foi vendido, o verbo ser aqui, na forma foi, está na locução verbal, foi vendido. Então, a ideia principal aí é vender. E, por fim, estar. João está contente. Quando eu digo isso, a forma do verbo estar está aqui conectando João à sua característica, contente. Mas quando eu digo João está em minha companhia, ora, em minha companhia é característica de João? Não. Então, nota que eu dei todos esses exemplos aqui para vocês para mostrar que, sim, existem os verbos de ligação, que são clássicos verbos de ligação, mas ainda assim, eu tenho que ficar atento ao que ele ajuda a expressar, ao contexto no qual ele aparece, tá bom? Fiquem calmos, teremos outras aulas deste módulo que vão ajudar no processo de aprofundamento aí sobre o verbo, o enunciado, o predicado e assim por diante. Não se assustem. E assim, nós vamos encerrando essa aula aqui que mostrar para vocês todas as possibilidades de expressão da classe gramatical dos verbos.